Assembleia Geral, muito boa tarde. A ajuda a Portugal pode chegar aos 90 mil milhões de euros. O processo deverá ser idêntico ao da Irlanda, ou seja, a primeira tranche deverá ser de cerca de 25 mil milhões de euros e deverá chegar da Comissão Europeia já em maio. O Fundo Europeu e o FMI só se juntam ao processo mais tarde. Portugal é o terceiro país da Europa periférica a fazer soar o alarme. Primeiro foi a Grécia, com 110 mil milhões há quase um ano. Seguiu-se a Irlanda, que precisou de 85 mil milhões de euros. E apesar de Jean-Claude Juncker ter previsto um montante de cerca de 75 mil milhões para Portugal, o Económico apurou que as necessidades totais podem chegar aos 90 mil milhões de euros. É um número redondo que permite ao país sair da prensa em que entrou e que vinha a apertar cada vez mais. A confirmar-se, corresponde a praticamente metade do PIB nacional. O empréstimo deve ser faseado, com a primeira tranche a chegar no início de maio, com um valor entre 22 e 25 mil milhões de euros, dinheiro da Comissão Europeia, nos mesmos moldes do que aconteceu à Irlanda. Só depois é que o Fundo Europeu de Estabilização Financeira e o Fundo Monetário Internacional podem juntar-se à ajuda. O dinheiro vai servir para refinanciar as administrações públicas e financiar o déficit orçamental, vai ainda ajudar no financiamento das empresas públicas, servir para reembolsar o empréstimo de 5 mil milhões de euros da Caixa ao BPN e, por último, para recapitalizar, se for necessário, a banca após os testes de stress. De um outro ângulo, o resgate de Portugal vai acabar com o asfixiamento financeiro do país, das várias empresas públicas que estavam sem dinheiro nos cofres, da banca, evitam-se ainda os cortes sucessivos do rating e os juros elevados podem voltar a normalizar. Esta tarde, no Assembleia Geral, analisamos as consequências para os portugueses de um pedido de ajuda externa. Já sabe que pode participar através do número 213236898 ou, se preferir, envie o seu comentário escrito para assembleiageral@económico.pt. São convidados esta quinta-feira do Assembleia Geral e, como habitualmente, Afonso Azevedo Neves e Nuno Fernandes Tomás, comentadores do BTV, quem agradece a presença nesta Assembleia Geral. Afonso, começo por si. Finalmente, ontem, Portugal deu a mão à palmatória e José Sócrates anunciou o pedido de ajuda externa. Sem antes tentar perceber se estava bem assim ou se estava bem assim. Aí durante 40 minutos. Enfim, preocupação com a imagem é permanente. E eu acho que isso é uma das marcas da gestão desta crise. Eu já não sei há quantos meses nós estamos a falar sobre a necessidade de entrada do FMI. Até por razões de negociar em melhores condições. E a verdade é que adiámos, muito por causa de episódios deste género. De uma questão de salvaguardar a imagem de José Sócrates. As últimas semanas são especialmente eloquentes nesse aspecto. Tudo foi argumento para não chamar o FMI, incluindo o desmentir da manchete do Financial Times de manhã, ontem, um jornal conhecido por, enfim, ser assim, uma espécie de pasquim facilmente desmentível, e culminou com aquela prestação um pouco caricata às 8 horas e depois às 8h40 com o anúncio formal da pedida do FMI. Uma das coisas que ressalta de todos estes episódios, algo que já começou há quase cerca de 2 anos, pelo menos, nós temos vindo a avançar de PEC em PEC, no fundo, de subterfúgio em subterfúgio para não atacar o problema principal. E isto foi tão óbvio que eu acho que só alguém que tenha chegado agora ao planeta Terra, já nem é o país, é que pode pensar e cair no argumentário de José Sócrates, que o PEC 4 era e não era solução. A resposta, não era a solução? Mas é um era PEC mais uma 4. forma de adiar o problema? Minha querida, PEC 4, não é o PEC. Se fosse o PEC, havia aqui qualquer coisa diferente. Não, é o PEC 4. Estamos houve PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4. Era o PEC 4 que ia resolver os problemas todos. Como é óbvio,
não eu acho que é praticamente unânime, com exceção de um ou outro membro do governo, já nem todos, e o próprio José Sócrates, o PEC 4 não era a solução, apenas ia adiar a solução de um problema. Não podíamos já, podíamos daqui 3 ou 4 semanas depois. Aliás, a julgar pelos resultados depois do déficit que foram anunciados na mesma semana do chumbo do PEC, enfim. Uma série de episódios infelizes que os portugueses, apesar da escolha eleitoral que fizeram, não mereciam. Nuno, anteontem, um dia antes deste anúncio formal de que Portugal teria de pedir ajuda externa, recordo que os banqueiros nacionais estiveram reunidos com o Banco de Portugal e disseram que não comprariam mais títulos de dívida portuguesa, já que estavam sobreexpostos à dívida nacional. Hoje, António de Sousa, o presidente da Associação de Bancos, diz que o BCE deu instruções aos bancos para não comprarem mais dívida. Teixeira diz que apenas encorajou Portugal a pedir ajuda externa. Há aqui alguma convergência de interesses, mas terá sido fundamental para este pedido o virar de costas dos banqueiros ao Estado português? Com certeza que sim, e acho que nesse sentido fizeram um belíssimo trabalho ao país, porque de uma vez por todas encostaram, como nós costumamos dizer, o Primeiro-Ministro às cordas e praticamente o obrigaram a pedir um pedido de ajuda externa, que era, eu diria, urgente o fazer. Não só todas as empresas públicas, quase todas as empresas públicas, como também o próprio Estado, como também já, há algum tempo atrás, as empresas privadas, a maior parte das empresas privadas e famílias estavam com um estrangulamento em termos de tesouraria e agora eram os bancos que começavam a ficar apertados. Portanto, foi fundamental os banqueiros terem ajudado neste processo e acho que todos devemos estar agradecidos por isso. Porque o país estava-se a pôr numa posição, eu não gosto do termo, mas eu acho que é o melhor que se aplica aqui, de gatas. O país estava quase a ficar de gatas e estava, cada dia que passava, a perder margem de manobra para poder negociar Ainda existe essa margem de manobra? Existe. Recordo que ontem João Duque, ao reagir a este pedido de ajuda externa, disse que Portugal agora não teria grande margem de manobra. É assim? Eu vou-lhe dizer, eu ouço sempre com muita atenção o professor João Duque e a maior parte das vezes estamos de acordo e concordo com ele que a margem estava cada vez a ficar menor, mas ainda tínhamos alguma margem. Eu diria, se este pedido fosse feito hoje, amanhã ou então na próxima semana, seria pior, com certeza. O importante agora é olhar para o futuro, porque, graças a Deus, o pedido já foi feito, um pedido que agora há que também tratar dele, de certa maneira, executá-lo, pô-lo em prática, porque o que vimos hoje no mercado, Portugal é sempre um país muito especial, onde não acontecem as coisas como acontece lá fora. O que vimos hoje acontecer no mercado, sobretudo com as OTs, ou as obrigações de tesouro de curto prazo, 2 anos, mostram que os mercados, as taxas não corrigiram. Portanto, o mercado já incorporava este cenário? O mercado não incorporou a notícia de um pedido de ajuda externa. E isto é preocupante. Obviamente que se deve ao ambiente, qual será o modelo de emprego, ser posto em prática. Há ainda uma série a passar, obviamente, pelo acordo, creio eu, do maior partido da oposição e do CDS, que é um partido do arco da governação que, espero eu, vai contar muito nos próximos tempos para Portugal. E também com a ajuda do Presidente da República, que espero que desta vez ajude todo este processo. Será que Cavaco Silva vai interferir neste processo? E será que PS, PSD e CDS-PP, os 3 partidos com experiência governativa, vão chegar a um consenso para depois este governo em gestão conseguir negociar? O consenso é inevitável. Neste momento eu acho que vamos até assistir a um processo, um tempo, em que a própria pré-campanha vai morrer um pouco em termos de violência verbal e o que nós vamos assistir é uma série de... Vão acalmar os ânimos? Vão acalmar os ânimos, até que eu acho, porque acho que o pedido ontem feito, a oficialização do pedido, terminou para todos os efeitos práticos com a carreira política imediata de José Sócrates, que é o principal entrave neste momento a este tipo de negociações.
Neste momento, José Sócrates é um entrave. E tem sido nas últimas semanas, não só ele, mas sobretudo ele. E o que nós vamos assistir é uma série de tentativas com sucesso, de certeza, imediadas pelo Sr. Presidente da República, com os vários partidos do arco do poder. E quando eu digo do arco do poder, incluo o CDS-PP também, para, enfim, chegarmos a bom porto. E acho que também é por isso que os mercados não incorporaram ainda o anúncio de ontem. Tem um pouco a ver com isso. Por outro lado, há aqui uma coisa que eu discordo de ti, é que o olhar para o futuro implica algo de absolutamente fundamental e que o Governo se tem recusado liminarmente a fazer, que é olhar para o passado, não é olhar para as últimas semanas e tentar vender a ideia de que os problemas começam com a recusa do PEC 4. Não, é olhar para os últimos 2 anos. Se quiserem, peguem nas várias Assembleias Gerais feitas aqui no ETV nos últimos meses, não é preciso andarem muito para trás, nos últimos meses, quantas vezes é que vários convidados foram explicando por A mais B a necessidade da entrada do FI o mais cedo possível e enquanto ainda tínhamos a tal espaço de manobra Aliás, um pouco maior. já se discutia por altura do Orçamento do Estado, do último Orçamento do Estado, já se Exatamente, falava é verdade. nessa possibilidade. Ana, eu queria, enfim, poder não concordar com o meu amigo Afonso, no sentido em que acho que a carreira política do engenheiro Sócrates não acaba aqui, bem pelo contrário, é algo que me preocupa. Eu acho que ele vai jogar os próximos 2 meses, vai jogar uma cartada forte e vai jogar um jogo em que ele é mestre na vitimização e que o sabe fazer muito bem e vai inclusivamente bater-se para ganhar as próximas eleições. Acho que também o principal... Será que vai conseguir retirar a maioria absoluta ao PSD? Acho que o principal partido da oposição também não tem atuado de uma forma coordenada e isso não ajuda muito nos resultados que, enfim, pretendia eu pessoalmente que acontecessem no dia 5 de junho. Agora, se ele vai retirar a maioria absoluta, eu vou-lhe dizer, eu acho que nesta fase, em 2 meses na política, muita coisa acontece. Muitíssima coisa acontece. Sobretudo no ambiente tão dramático e, enfim, e tão global como este. Portanto, é muito cedo para fazer previsões. Agora, devo-lhe dizer que não tenho a opinião que o PSD vai ter uma maioria absoluta. Acho que exigiria do PSD, do seu líder e da sua equipa, um trabalho, enfim... Mas por falta de garra de Pedro Passos Coelho e da sua equipa ou por algum brilhantismo ainda do Partido Socialista e do atual Governo? Ouça, na Europa, se olharmos para os últimos, enfim, 20, 30 anos, vemos que não há nenhum partido que ganhe eleições a não ser por demérito do partido que esteja no poder. Isto é, enfim, é um facto. Agora, tem que haver mais qualquer coisa do que apenas o demérito do partido do governo. Os portugueses têm que se rever num líder, têm que se rever, enfim, numa coordenação de um partido que é o líder da oposição. Por isso mesmo eu estou muito convencido, para terminar, e não é vender o meu peixe, que o CDS, um partido obviamente do qual, enfim, estou ligado, pode ter um bom resultado e tem todas as condições para o fazer, porque tem tido um comportamento muito pouco errático e acho que pode ter um bom resultado nas próximas eleições. Vamos agora dar voz aos telespectadores. Está em linha Alcides Dias, 39 anos, gerente e que segue a Assembleia Geral a partir de Odivelas. Alcides, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Na sua opinião, qual será o impacto para Portugal deste pedido de ajuda externa? Boa tarde, minha senhora, e boa tarde aos seus convidados e aos telespectadores. Só queria colocar 2 questões. Quais as consequências de um pedido de ajuda externa? Para já dizer que vai ter que diminuir novamente o ordenado mínimo, então. E eu pergunto, também vai ter que emagrecer? Porque as consequências são estas. Temos que aumentar os impostos, mas diminuir o salário dos trabalhadores. Provavelmente estas consequências são inevitáveis para poder combater e poder pagar a dívida externa. Boa tarde e obrigado. Muito obrigada. A participação de um telespectador e colocou aqui 2 questões. Mas antes de respondermos a esta dúvida, gostaria muito rapidamente, Afonso, ontem, depois de ouvirmos José Sócrates,